criando um pincel. Vamos imaginar que a gente tivesse criado um pincel que fosse o logotipo da empresa, que fosse um desenho diferenciado e a gente gostaria de transformar isso em um pincel. No nosso caso, eu vou escrever um nome. Eu vou pegar a ferramenta texto aqui, a letra T, ó, é a nossa ferramenta texto. Vou clicar na tela e vou simplesmente escrever. Bom, isso é um texto, mas imagine que eu quisesse que isso fosse o meu pincel. A gente já viu que dá para a gente reduzir nossa tela, não é? Então, a gente poderia ir lá na imagem, Canvas Size e reduzir. Mas nós temos uma ferramenta aqui que é de cortar, e eu vou cortar o nosso ambiente. Quer dizer, eu vou deixar só o espaço onde eu tiver a minha palavra ali. Isso vale também para imagens, tá? Para a gente poder cortar uma imagem. Então, eu vou pegar só esse pedacinho aqui, arrastei a minha ferramenta de cortar, né, o crop, e vou dar um Enter. Pronto, eu tenho somente um espaço aqui da minha letra, né, do que eu escrevi. Eu vou transformar isto em um pincel. Eu vou clicar lá no nosso Edit e vou procurar lá embaixo, ó, definir como pincel. Ele vai me perguntar que nome eu quero dar. Eu vou dar um nome bem óbvio, eu vou dar o nome de Adobe e vou clicar no OK. Vou abrir um novo documento. Vou até aumentar o tamanho dele aqui para a gente poder visualizar melhor. E vou escolher minha ferramenta pincel. Se eu vier aqui na minha coleção de pincéis que nós vimos, vocês vão ver aqui no final dele o pincel que eu acabei de criar. Olha lá, com a palavrinha Adobe. Se eu pegar e clicar na tela, eu vou ter o meu pincel. Eu poderia colocar sem opacidade e ele iria colocar uma cor mais forte. Inclusive, se eu ficar clicando na tela várias vezes sem mexer meu mouse, fica mais forte ainda. Se eu clicar aqui e modificar a cor, ele vai aceitar. Se eu clicar aqui na configuração de pincel e aumentar o tamanho, ele também vai aumentar. Então, vamos lá ver como é que foi que eu criei isso, não é? Para a gente guardar, porque é uma opção bem interessante. Se você quiser, por exemplo, colocar tua assinatura nas tuas artes, não é isso? Então, o que foi que eu fiz? Eu, numa tela em branco, eu simplesmente escrevi um nome. O segundo passo foi reduzir a minha área de trabalho. Não deixem com esse branco. Então, eu peguei a ferramenta Crop, aqui na nossa barrinha, ó, a Crop. Fiz um retângulo em volta dela para reduzir o espaço, o máximo que eu pudesse. Se precisar ajeitar, você ajeita. Ela deixa eu mexer aqui no tamanho dela. Cliquei na tecla Enter e eu já tenho meu espaço definido ali. É isto que eu quero transformar num pincel. Então, eu vou lá no menu Edit, procuro a opção Define Brush Preset, né, definir como um pincel. Vou colocar um nome no meu pincel e vou dar um OK. Para a gente testar, eu vou pegar um arquivo novo novamente. Vamos aumentar o tamanho físico do meu papel novamente aqui, tanto na largura quanto na altura. Vou pegar a minha ferramenta pincel para poder utilizar o pincel que a gente acabou de criar. E vou procurá-lo aqui na nossa barrinha de modelos de pincel. Vou procurá-lo aqui. Ele está lá embaixo, ó. Então, por enquanto, eu não vou trocar o tamanho dele. Se eu der um clique na tela, ele está desse tamanho. Se eu aumentar o tamanho dele aqui, ele vai ficar maior. Inclusive, para aumentar o tamanho, eu não preciso ir na nossa barra de menu, não, ali do pincel. Se eu clicar aqui na chavinha, na chave do teclado, para a direita e para a esquerda, essas duas teclas que tem do lado do Enter, eu vou aumentando ou reduzindo o meu pincel. E tá lá, ó, nosso pincel tá ali, tá ok? Eu posso até arrastar para fazer algum efeito.